Sponsor ng oficial dia programa aqui tá. ASA, Aruba Soccer Academy, está oferecendo treino de futebol com coaching certificado para jovens entre 4 e 16 anos de idade. ASA está enfocado para melhorar o jogador, desenvolver habilidade técnico, tático e físico. Se você é um principiante ou mais avançado, ASA pode ajudar a vir um jogador mais melhor ou mais competitivo. Contacte ASA agora na 592-5235. Para sobre ASA, está pondo bala lora. Bom-vindo back din Bampapia com Futebol Aruba, edição 2 com Veron Alves. Não olvida de like e share o programa aqui, para você poder chegar no bom de chillers, que ainda é futebolista não tá come. Veron, é programa edição 1 tá interessante. Vamos pôr mesmo edição 2 cubo, então não sei que da onda babisami, babim back e basigi trein seleção. Que capaz de esperar? Maar beamback foi de loading, correto. Não bij loading, maar beamback, maar sige train. Met a cora klakla, met a cora qualquer maneira que tá, bem é problema de jogador de Holanda. E uma bisa não, e minha palavra não tá outra strak, com o bestuur. E jogador não bem de Holanda não porta esforço, não está reforço. Não bem com jogador de Holanda se caminho, que te meeting na Aruba. Para sobra, me tá sincero com mim mesmo, que com a final é do mundial, para muito não, é do mundial, pero uma vez muito não entende, é do mundial, que de nos achterhoofd nos pode chegar mundial, e não tá bisa que é também tá fácil para nós, pero nós não se pode fácil para não pouco, correto. que bem nós me se bebendo nos cuero caro. Me não está aceitar trobe e me dá o que tu bibiam de bisa. Apesar que o time contrário tá hunga melhor cubo, esse não que men é um excuse para perder o week. Essa é a minha opinião. Que men botar respeitar o time tá melhor cubo faz, é do melhor cubo. Pero esse não é um excuse bisa me, ei nos marca de perde. A mim não lata assim. So vamos sobrar me dá uma banicas. Mas que time contrário também, pero se busca uma maneira com os baganos. Mas ali fez estrada de futebol. Que capaz de orar sobre back e havia uma discussão. Sobre a rainha que o jogador não, que o Mr. Abim, nada contra não há nada contra não. Que o Mr. Abim, me não está rainha que o jogador não está bambisam, por exemplo, é toegevoegde waarde, toer die não. Comita ta hanya ko ta din ko donan kinana mes kumi bora bay ko na e mi asprak e aceita ta mano se mano word se word asprak ta comita coi 14 mucha de Aruba que mi base ta na Aruba e mi ta busca 6 jogador ou 5 jogador fedulanda logicamente mi mesa busca fedulanda passo Chito ta na Holanda e ta den seleção caba e gai Andersen e ta também de 2 capitão e ta ta kinana ela vai biba na Holanda que me não pode saque para compreender estava tinha eu de FV né tá metade de seleção estava de bem tá metade de seleção que passa tá com den sono de Holanda tá de jogador lecionar jogador lecionar aí me não também mencionar o nome tá jogador que nós amawa que tá lecionar e me também jogar 5 vezes na mas bisa na wak e seguramente com Marvek ma papi di ama pego Glenn so Glenn não tá compreender que que também point mas bisa muito wak nós bem umas 5 vezes tu 5 vezes com nós sunga nós te sumas mal mas wak so nós vamos contra Panamá não um time mundialista 2 nós vamos contra Trinidad nós não um time mundialista 3 nós descobrimos que tem Guatemala nós tem Jamaica e se não terá Honduras Tour 5 time
tá time na mundialista. Que men nanta vai preparar ng team top of the line. Que men nanta vai all out. Que recurso ng kunos ting nós mesmo vai preparar. Mi não vai buscar um jogador de Holanda com dispo sobre a de Holanda e está geblesseerd. Me bisa é coisa bom. Eu não havia uma discussão. Eu me tá cara clacla. Me nota cara se tá Marvek ou tá Efe. Ela bisa a mim não, essa que é 10 muito não. Com nossa busca. E assim não tem asprak. Pero quem... Só não está Não, pero pensei mesmo. E na coisa, a hora que eu vim apresentar-me, tem 10 jogadores de seleção de Holanda, abo vai sair outro não. Eu disse, me as práticas com você não outra 6, 5 ou 6. Eu vim com 10, mas você não por raia, 100 meses na Holanda, pero tem 5 platos. E me está bepalen 5 platos, of Glenn está bepalen 5 platos. Eri na ako abing, eri mabisa na, eri kiko na hasita. Ami ta boleh bisa, mano sa mano, word sa word. Inanam eko abru. Seja, na no para ng palavra, of na no totohammer suficiente. So, nabing kung storya, mi ta bisa awe, mi ta kora mi yu hamber, di dos, tawag din seleksyon di Butch Panama. Eko ta din exemplo. Inangabisa mi, mabisa Glenn, bosa, mita baywak mi, dor ko mita titika, assim na tempo, a seleção, mi yu a reclamar. Sabi pa nung kunotei, mita mi ka pa biwak we, mabisa kay mi yu. Dia ko biyaha ba yafo, mita biwabo we. Mita baywabo nga na kurso. Kora klakla, mita kora maneira ko ta mabisa Glenn, bosa, mita binja bierna, mita traha full training. E Butch Panama tatabula si minuto tahera tatabula mainta e mabisa meio minuto bula mainta mi meester by train team mabisa nang después de saque eta cai net si minuto tahera estava cai net chegando banda de Páscoa 21, 22, são ar de birte. E mabisa yung mita bin, wag bunga, ita hunga ja sabra. Mabisa mita bula, tia sonor dia noite. Que me mita by train et team de Aruba. E mi último vuelo, que me é hora que ta passa tá, que e mi train ta 7 horas e meia para 9 horas e meia, não é bom mas sale fedi training by. O é cota bem. Ora como está sentai den, está sentai seca Steve, então cara clacla, daí com escuro staff, na raio chamada. Steve raio chamada, pois na 13 bala não pami, bala da placa. Que me chama como seleção nacional, me se besinta na bala que tu recone, assim organização. Você não se regle coisa, você não se regle coisa, muito não me se zor para treino. E na raio speed fa chamada, se vou com o telefone, Steve sabe, verão, aba bin treino com, mas se te com ele sabe, que é muito de AVB, Rosmin. Ela disse Rosmin já aponta se botar besta treino. Dilante me, me ensina aqui, mas comissário, mas disse que vai dizer, sabe não, me tá dilante, com verão dilante de mim, ele dá o telefone sério. Mas você é inocente, pai. Vai treino, ora vai no board, treino acaba no board mesmo. Você ganha o que me se vai. Me se vai casa, rei uma picona, me está 10 horas no aeroporto para vai. Mas subi o avião disso não vai. Me vai na wak me you nang stay me you a seleção. Mas barra fe de avião. Se não tá dia luna ou tá dia domingo, mas aí carta. Mas bisa me dor dado que abandonar a seleção, bota foi seleção. Eu me saquei. Mas lê essa carta, eu era uma bisa danke de mundo, tá piche de eu. Isso agora a mim não tá bem disso não. Mas se recoque, glenga já me se, para mim não. Mas entregar demasiado para mim aí uns copos assim. A mim não tá aceitei. A mim se glenga não sei. E mas sigue. E me agora dia 29 de dezembro, então agora a doce da outra na RCA,
Ela bem lá bisa verão, me quer entrevista Cubo, pro me Cubo vai que é uma coisa, Jamaica. Bisa que doce ainda treino mais, na UERN. Sabe como? Sabe sim, não bisa na UERN. Sabe impossível, mas bisa na UERN. E tinha carta. Então mandar carta. Me não bisa de nada, mas me bisa mas quis e nada para meu país. Então ganhamento para sobrar bonopo bisa vai sair depois de rueda de prensa, depois de luna disparate com a bisa com uma abandona a seleção. E ora com a Wermi, me agora, me chama Marvin, me chama Richard, me chama F. Marvin está coordenador de como bisa tem romano. Você está mandando mensagem, sei que muito não vira chamar-me. Você não avisa que o verão abandona a seleção. Assim não te verá. Mas não, verão, me conhece bom, não problema. Mas, que é uma coisa assim, mas papi F, você está mandando com sinal rubês. Que não, verão, não sabe o que tem problema, isso aqui. Richard mesmo coisa. E depois de luna, você bem, papi, disparate, eu me avisa, me dou bem, me avisa. Na quebra meu coração, Aruba, para na clear me vision. Que me waktu kos bom, que me orgulho personal, é o mais importante, que o jogador não vai. Para sobrar, bom não está assim coisa assim, mas ainda mais coisa por nada. Yes. Me não agora pagar, me não está um contrato firmar, que se não quebra contrato, assim sem uma lega de na mão. É vergoeding depois de 6 lunas. Mita cara, minha senhora, bisai, pero mita quer bom, me sabe cobra se quer vergoeding. Passou nunca não pagava, não põe um duidelijk afspraak, se quer sei bom, me sabe. Betum, me sei. Era um biscoito, depois 6 lunas. Ora não vai 6 lunas, ainda tem outro problema. Não avisa que uma cobre acaba. Eu era uma bira louca. Era uma bisa igual roble, se não me cobre acaba, nami é papel, caminha com uma firme. Posso se está firma do outro oriente, me está queira bolso. Vai abogado queira bolso. A mim se não tiver saber mais com bolso. E daí lá é copara, não busca um problema mais, me não co, Carmichael Becker acercar-me, nos papel over, silver acercar-me, depois me reparar que coisa está vai bem, ali põe que ping-pong. E me não quero participar mais de coisa. Mas bisa me logro não, logo como assim, tá bem que de não. Me tá espera dia outro trainer, assim me ocumi, para sobra me tá querer roubar merece, pero a mim mesmo vai pleita zundra over de coisa, next day. Depois de nada me tá cora com Hambre, nós vai torneio na que é meu lugar na Miami, mas foi campeão. Mas bem Aruba, foi RCA, o Marta tinko, volve foi campeão, vai Bonaire, volve foi campeão, foi Copa Betico, jen torneio depois me visa passar, me também dedicar eigenlijk na, me tá lá coque, maneira que tá, zanter over, ja, me siga meu caminho. O caminho me também é mais importante do que o caminho como bem. Professor, me tenho parado, me tenho assim duas perguntas. A primeira pergunta, vou lá meu aqui com uma pergunta. Para Kiko, de 4 jogadores de Aruba, onde vai pedir 6 de Holanda. Que men abaquere tem nosso local e dá resultado. Me tá boleh vai tempo com a mita tá hunga. Ora mita vai com cacau, mas como mita bisaba, sem por explicar. Bota hunga na Aruba, ora bota hunga que mesmo time, ora vai a fo, algo também robes, bota em lá. Algo não tá bom. Ora como vira trainer, botinha esse cabo, bota bebisa wak. A mita responsável. A mim me se tinha tools não, busca tools não, para fazer cambio aí. Me mestre fazer cambio. Pois o meu não vai bem fe de envolve fe Trindade e bize bazar é fe flight contra nós. A mim não um rende sim. Sim, correto. Como né? E mesmo como tá bisa.
Mas que team, tá me hokumi, esse não tem um excuse para me perder. Vamos buscar algo, vamos inventar, pensei botar treino. Eu que passa tá, a mim tá senti é tempo aí, eu senti que hora que é muito na gana, não há hype. Não há hype. Me mistura controlar a coisa. Me mistura controlar a coisa. Me mistura, me chama psicólogo, cara, mulher de coa, Jones, Jones, ela bem papi que muito não. Por sobre, tata algo que nunca ninguém não experienciado. É muito não há de repente. Que cara bom, hora que uma classificar que não, mas pedir passagem para bailar eliminação de corção na corção, não ninguém. Mas paguei, reba me mesmo força. E me paguei bem, isso me tá importante. Não bisa me não. E nunca me não tiro na nada na cara. Que men depois de luna na base rueda de prensa e na bicinco a mim me agora tá tem vários gente bisan vrom que bem de curso para uma vez você nos por papo de futebol para mim não quer me trazer coi passa dor que tabo me conheceu bom vizinha conheceu bastante mas que é bom me tá é que me tá sincero com pero para mim é coisa não boa bisa é gesloten para mim tá cerrado me não tem interesse e tur caminho me waque muito não mas queda que mesmo respeito para não tur coni tá de jogador não com não atra chat group para seguir papel como mas sale foi de chat group uma vez não waque a walk veranta fo veranta desse já bolso mesmo bom ora como tá pedindo a mim não tá vai bisa a walk como tá fo bolso vai perder foi como me não tá sim pois na bottom line a bandeira de Aruba tá conta como bom rubiano bom não poder ser chamado para bandeira se é meu pensamento ou se outro gente assim ok fine me tá respeitando e ora e não qualquer na bem com história hopi gente papi comi e uma bisa não passa para mim tá gedaan zaak a mim também discutir mais sobre coisa. Na minha sipo ori, última pergunta para não ser o capítulo aqui. Ela molestiabo ora bawak apresentação de Aruba. Después. Laga mi bisabo bita open não como nada open com ele. Mas wak wega de como você? De Aruba contra América. De 4 gol. Mas começa a hora mas que tem mais. Paga televisão mo pai. Koi mi auto be kore. Betawak a work emoção hasta de bocari para dona ami que provel. E esse sentimento aí veron a work minotawak quizás a work me uma dona mês tá motivar outro jogador para não vai seleção mais. Mas vai correr auto. Uma beanbag, decora claro, 2 horas madrugada. E chega, minha senhora me chama no babai, mas vamos ver correr alto. Me tenta mister para sobrar, e momento me só para sobrar missa, bota 3 back, flashback, bota bisa, se me tava até tinana, lodong que eu passo. A baia assim, né, que e me nota da hope de criar pecoik. Hope mesmo. Para já, então vou beijo chamba. Veron, bang seguir outro tópico na que tem a work bota beijo com curso na de license de CanVB, base C, balugre, a work bota beijo com B. Me mag disa kiko boker logra work que diploma na aqui. Para mim é idade. Mita bom bisa caminho mita baita mais importante caminho como bem. Mas passa me sei, mas passa me bem, mita querer futebol sama tanto ekling. Me vamos poder assim, mas baita idade e nota para mostrar se mita bom ou mita malo.
está mais bem, me tá querer que portar uma queda te corte, vamos dizer, por exemplo, na motivação, portar a work que é curso, me tá mais motivar, portar, não pode dar me tools não, ou me pode agregar coisas cerca, e me tá se pure a work, so me tem com huge stress, e dia se me logra bem, lo me por logra ja, maar kom per aqui dan dat is niet moeilijk. Het is meegenomen. Pero de korte termijn, mi não tem nada de mente. Portar de futuro sim. Pero bawak, mi mesa bawak. Bamisa por exemplo, bamisa houdt rekening com hopicos. Me como tu me diz, sabe, me conversar com Yunang erover, ja, minha senhora está a conversar com ele, uma minha bike toda com ele, hoofdklas e seleção nota minha prioridade na massa para mim, me nota sinto mais, pakiko vai treinar hoofdklas, pakiko trein, me prefere treinar muito, vooral teenager, que me não tá bisa com, e não é problema tá, que me não é problema social tá, me prefere tá dan, que muito não, a mim se tá prefere tá dan. Tá dentro hit e esse aí não também soube bem se botar dentro uncomfort zone esse tá assim bo avançar bisa que muito não tá sério bisa muito quando por bisa muito bota criando bisa verbo muito que tá pensa de box pensa like muito pensa out of the box like muito vai tique mais exigir tique mais de e portanto esse aí me tá busca em cada muito que me tá treino que me cada muito na rua que me treino verdade mundo cambia aqui dentro dos aspectos né pero me tá querer de talento de Aruba te ainda te awe me tá querer mais bem com trainer não mister esse nível de treino essa é a minha opinião menos de outro não, que me respeitar a opinião de toda gente. Veron, vamos back no nosso futebol local. Tem jogador aqui na Aruba que abuelo que era coach? Você nunca me para enfrentar, não? Então vai enfrentar, vai lá que você vai jogador dia me lo quer treinar. Nunca me não que eu você focus arriba jogador. Para que eu sou, obviamente me pensa mais global. Me está mais global bezig, não muito. Tem hope talento sim, me está bom bezig. Me não bezig que está é muito aí, pero man bezig por exemplo jogador, a mim bezig maneira jogador não que depois como sale foi de mi como eu sei, de mi parte de jogador que me está o trainer. Sempre me dá sorte com me dá jogador não que me vai bom não me babisa me tem time me dá Mark Mackay tem Pimenta um jogador inteligente Ronald Gomes ainda tá um jogador muito inteligente que me de banda e obviamente mas me tá síndico na RCA mas treino é melhor que me nunca me não trabalhou em curar de outra gente. Pero si tata tem jogador não ja depois o que dos últimos como vai Bali me Tarek Luiz sempre tata jogador com de biscoito mas é bom jogador Pancho também também era pilar para a estrela que bem jogador não como de biscoito mas ganha da nanti anos de coque nanti que vai meter mais que tu recone nunca me não pensa e portanto também iets maken met karakter pas sobre mas eu vou heen antes dat ding Maradona a mim sempre tá meu jogador preferido é Franco Baresi Um jogador com mente como esse hoje. Como é um jogador com na Itália tempo de glória de AC Milan e depois de Holanda a mim time que eigenlijk a mim Holanda e também ja bastante bastante Dennis Bergkamp
a mim sabe que eu gosto de yapstam. Que bem, isso aí também. Veron, vamos tirar o bali, então ainda não me quer ir a Cuba. Hopi bia a mim a bisesaki. Hopi treinador ta coach RCA, dá um bom resultado, há bom CV na carreira futebolística. Mas sobre RCA, tá um clube não que produzir meu talento na cotia aqui na rua. A boa durf dar-lhe volta, só sempre uma bisa. Bevor mas bisa sabe que gostamos mesmo bevor. Vai coach outro time, então assim campeão, então agora me vou bisa não. Tá bota treinador. A boa se sabe que o equipe de Bubali. Nós ali campeão com Bubali, pero ba durf vai challenge. Que diferença ba sinti na? Vamos poder assim, ela bem aí door de mitata da coach Bubali. Nós ela pape com me decora com ela bisami com e que para me coach um time com ela hunga. Que ela coach e tava ta estreia e Bubali. A trobe me tá na lugar lá tá ali estando moeder. E bota conversar com mama, não? De pape com mama samba do time. E ela bisami ok, não bisami flat maneira que tal, você bisami flat. Estreia não. Vai para Bubali. Pero a mabisa mitata que tá bom Bubali, não vai treino Bubali um dia. Pero me não worry. Que eu matir me de lá, tá papi, não. Tá grande, cara, tá lubida. Ora que tá chegando su 79, tá baiano para os 80, agora é para colme tá se aí mesmo dia comigo. Ela bisame aí, Roma, verão. Bisame algo ainda não cumpre. Me tá bem muri. Não diz isso, mas penso que é condição. Bubali me se buscar me se. Daqui a 3 semanas raia, mano. Como ela ia sair com a mim, não sabe. A visita berram. Nós a conversar, me agora por mim, caminho com nossa topa, me agora de Marriott. Olha assim, da papa, net, por mim mala suada, por mim bom suada, passa 12 anos de Arcia, passa 12 anos de Bubali. Na waka me curar, assim, tá indo conversar. Vai me saber isso, não sei problema. Mas não tem problema sobre a mim não tem time. Que menos não tem time, que me não está faltando Arcia respeito com ele. Ora não se chega, no caso que o mita vai ajudar Bubali. Esse é um time que vamos ver, não tem casa, mas não tratar de maneira mais intima na casa. E esse é uma maneira espininha que está clavar. Porque o time como a maioria via como trein RCA, o via como trein RCA, mas vai playoff. E não a hal playoff não. Esse é uma espininha que está clavar e bisando bogi dia me que aqui. Dia time de whole class que lo me echt que vai back e bisa ibasar uma maqueta debe bolso não. Pero não está bem full trota o que está bobado. Trobe me se tem diálogo. Claro. Papá, porque não como que racia o of que dia assim se apresentar. É verschil tá mas para mim tá não tá hope. Bobal tem talento. Eu tenho hope talento. Me tá ganha hasta sem desgabar RCA. Então, não talento não tá, tem para sobresalir, tem muito não que sobresalir, arriba RCA. Lo que me tá ganhando, hope tá na estrutura. Mas mesmo, por exemplo, não tá pensa mais para Gana e portanto a mim tá pensa como me tá Gana. Okay. Como é? Que bem, não que Gana cuesta lo que cuesta. A mim não. A mim que Gana basa arriba e regra de futebol. Como é? E lo que também me está ganhando com feita personal, portanto, Bubali tem hope ainda de uma mentalidade perdedor. Como é que não perde, pero me volve vai back, e o bem me dá para procurar, que bem temporada me dá para procurar, me será igual. Time que degradar 2 bias sub back, sub um time, um clube, pessoal. Nem da cota, degradar babé. Ou diz não volta. Tem time não, Young Colômbia, degradar. Não recuperar nunca mais. Como é que bota um time.
Vamos a buscar el canal. El canal camina com botanya que tu recone. E me ta querer, esta minha opinião personal de Bubali, que se é canal back, so Bubali tá time grande e me ta sinto que lo não por bons bem back. Do umare, pero e me ta hanha com a trobe, so apesar que me ta na Ercia, pero me ta sigue nang tawanan dilaw. Mita tira vista di banan. E me dá nanti pari mucho, pari lichting, de 5, de 7 anos, hope vervelo. Que men não trago não bom, me nota bisa que a mi por vai, a mi me se bim para não coi campeão. Mita quer nanti trainer não suficiente ou qualquer trainer que por não coi campeão. Pero mita bola bisaba e esse aí também tinele tiki zoar, portanto, muita crítica de mesa. Espininha que não vai playoff, mas que tá ano só uma treina. Tá clabar ainda. Tá clabar me que saque. E espero, prometo Deus tu mami, me saque espininha aí com bubale. Eigenlijk tá bubale. Veron, me dá que câmera abrir, prometo que me dá que câmera abrir, vou dar uma mensagem no bentudo futebolístico e também sou um deportista, Veron, me agradecido para aceitar a invitação aqui. Nós estamos tem 3 apoios, 2 a cancelar por fim, nós também que temos me agradecido, man. E danke para aí no mês cosco a mim também, então tem de meu coração andar para me sair com a passa. E me que desejava êxito. Nós sábado um treinador, não, o opinião tá papo de dia aqui não. Ando me te quer futebol de Aruba, mister mais gente de maneira abo. Câmara está abrir para botar um conselho na futebol de Aruba. Mi conselho é mais simples. Me dá bisa que é muito de hoje em dia. Primeiro que botar uma disciplina global. Se botar bem um esporte, vai para o zorg para botar uma disciplina deportiva. Um. De 2, respeitar o esporte que botar. Se está aqui nem que botar respeitar. Respeitar outro não. E sempre é dom de ensinamento para se você escuta e compartilhar com o outro. Me está bisa vários viagens, Facebook tá bom, PlayStation tá bom, para botar com machine, futebol botar com gente. Esse é paixão, esse é futebol de cena, é não um machine, é mensagem que é coisa. Me está queda para arriba, que o Aruba tem muito talento, bons trainers. Portanto, me faz algo dentro da parte organização de cada clube. Me está espera que a Woki, que o Covid passa, todo clube não traz back, beam back. Ou seja, a mim está queda que o talento não que nós tem, nós não merece de estar de ranking que o Aruba está Woki. Isso é o que acaba com ele. Danke, Veron. Esse é o Veron Albert. Seguro, dia treinador não mais respeitado aqui na Aruba. Mas escute sua história, interessante, não? Tem outra ocasião de bom papo com o futebol Aruba. Make way for the king. Make way for the king. ASA, Aruba Soccer Academy, está oferecendo treino de futebol com coaching certificado para jovens entre 4 e 16 anos de idade. ASA está enfocado para melhorar o jogador, desenvolver habilidade técnico, tático e físico. Se você é um principiante ou mais avançado, ASA pode ajudar a vir um jogador mais melhor ou mais competitivo. Contacte ASA agora na 592-5235. Para sobre ASA, está pondo bala lora.